Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo programa da série Família, Urgências e Turbulências, baseado neste livro do Mário Sérgio Cortella. Queremos, no encontro de hoje, propor reflexões a respeito da definição de família. O que é uma família? O que define a sua família? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu tenho certeza, o encontro de hoje irá despertar profundas reflexões dentro de você. E espero que, refletindo, pensando sobre a sua família, você possa tomar atitudes diferentes. É o programa Motive Ação, só aqui no nosso canal no YouTube, Projeto Luz e Vida. Esta série maravilhosa, Família, Urgências e Turbulências. Pensar, sentir e agir para mudar. Acredite, é possível. Permita-se ir além, pois quem pode sonhar também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Muito bem, estamos continuando as reflexões a respeito da família. Quero agradecer. Recebemos centenas de e-mails e comentários elogiando o primeiro programa da série. Quero mandar abraço para o pessoal do SC, Pastoral Familiar, Tendas de Casais, que já usaram o primeiro vídeo desta série nos seus encontros. Este é o nosso objetivo: levar os casais, os pais, a refletirem a respeito da família que queremos para o mundo, a nossa família. Há uma frase que diz assim: os pais não devem se preocupar qual mundo eles deixarão para os filhos, mas que filhos eles deixarão para o mundo. E essa reflexão tem a ver a respeito da nossa família. O que é uma família? Aqui, Cortella diz: família é um local de formação, aprendizado, convivência, alegria e afeto. Faço questão de repetir: família é local de formação, aprendizado, convivência, alegria e afeto. O problema é que para muitos adolescentes e jovens, a família virou um criadouro. É lugar onde eu vou comer e dormir. Não é um lugar de relacionamento. Relacionamento eu tenho com meus brothers. Relacionamento eu tenho com meus amigos, com meus colegas, com a minha namorada. Dentro de casa eu vou para comer, eu vou para dormir. É lá que eu tenho a roupa lavada, passada, é onde as minhas necessidades básicas são satisfeitas. Então veja que na cabeça de muito adolescente, família não é lugar de convivência, é um criadouro, onde, tipo uma pensão, vai dormir e comer. Aí você entende.
Por que muitos adolescentes não ajudam em nada em casa? Atrapalham o que está arrumado, não dão satisfação da própria vida aos pais, não se interagem dentro de casa, entram mudo, saem calados. É o tempo inteiro com o celular na mão. O problema é o que nós temos na cabeça, que é a família. E muitos pais, ouvindo o que eu estou dizendo, vão repetir a frase que aqui está. Ah, eles têm a vida deles. Quando os pais afirmam, eles têm a vida deles. Atrás desta frase está uma omissão da responsabilidade que o pai e a mãe têm. Aqui eu quero citar apenas duas: o controle e a supervisão na vida dos filhos. Até que o seu filho e a sua filha sejam maior de idade, pai e mãe precisa cuidar, precisa zelar, precisa educar. A vida coletiva, a vida em sociedade, a vida em família é uma construção que exige esforço. E como nós temos hoje pessoas preguiçosas, pais preguiçosos, estão terceirizando tudo. Os meus filhos, a escola educa. A fé eu mando para a catequese. Para gastar a energia dele, eu coloco no esporte. Enquanto isso, o pai e a mãe estão, deitados em berço esplêndido. Muitos pais, como falei no programa passado, abriram mão daquilo que é mais sagrado do pai e da mãe, que é a educação. Eles deixaram de ser educadores para serem espectadores dos filhos. Eles ficam assistindo, vamos ver o que vai dar. No final eu vou te contar o que é que vai dar, né? Então, exige esforço, exige dedicação e, portanto, requer ordenamento. Ordenamento é ordem. Há muitas famílias que estão na desordem. Os papéis não têm definição nenhuma. Ninguém sabe quem é pai, quem é mãe, quem é filho, quem manda, quem obedece, tudo fora do lugar. Há uma frase italiana que diz assim: uma família ordeira tem uma coisa no seu lugar e um lugar para cada coisa. A geração que está criando a atual estabeleceu a liberdade como valor supremo. Antes era a obediência, hoje é a liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de conduta, liberdade de roupa. Olha, meu filho, faça o que você quer, vista o que você quer, faça da sua vida o que você quer. A vida é sua. Note que esse é o caminho mais fácil. É o caminho da omissão. Entregar o filho à própria cabeça. E vão dizer que isso é liberdade, né? Os pais não estão formando pessoas, mas indivíduos. Qual a diferença de uma pessoa e de um indivíduo? A pessoa é um ser aberto em relação. Ele sabe respeitar, ele sabe conviver, ele sabe qual é o limite dele, qual é o alcance dele. O indivíduo, ele vive para ele. Os outros que se danem. Então, o adolescente que não é uma pessoa, que não se abre aos outros, mas é o indivíduo, ele preocupa apenas com seu umbigo, aplaudido pela mãe e pelo pai, que se omitem
e vão dizer: eu respeito a liberdade dele. Esta frase é perigosa porque não forma pessoas. Porque a ausência de fronteiras pode se transformar em algo absolutamente danoso, que é a incapacidade de contenção. Vida também é renúncia. Você que está me vendo agora, quantas renúncias você já fez na sua vida para chegar aonde você chegou, para ser quem você é, para ter o que você tem? Vida é renúncia, vida e convivência também demandam contenção. Qual a diferença do rio e da enchente? É o limite. O limite. Um rio que anda dentro do limite dele, todo mundo gosta. Leva vida, leva água. Mas um rio que transborda, ele já não é mais rio, ele é enchente. Há muitos filhos que não aprenderam a andar nos limites que os pais colocam, porque muitos pais nem limitem colocam mais. Deixa o filho à vontade. É por isso que ele se torna danoso. Ele não é rio, ele é enchente. Freud escreveu Mal-Estar na Civilização em 1930. E lá ele vai abordar um assunto sobre a pessoa que só pensa nela. A pessoa egocêntrica, individualista, egoísta, este tipo de filhos que muitos pais estão formando. Meu filho, faça o que você quiser. Você está certo. Você é dono do seu nariz. Não tenha limite. Você é livre. E atrás dessa liberdade está a incapacidade de contenção. Isso não deve, tal lugar você não vai, e isso não se fala. Desejos não são direitos. Uma coisa é o que o seu filho deseja. Outra diferente é se é um direito. E de onde vem a angústia de muitos pais? Porque na cabeça de muitos pais, o desejo dos filhos são direitos. E eles vão dizer: eu não sei o que fazer. E os filhos são espertos. Vamos dar um casinho rapidinho, né? Teve um filho, chegou em casa e falou assim: mãe, o que a senhora prefere? Que eu quebre uma perna ou que quebre o seu vaso? A mãe diz: ó, meu filho, é claro que se é para escolher, que quebre o vaso. Aí o filho diz: então tá bom, mãe, fica feliz, eu não quebrei a perna. Ou seja, tinha quebrado o vaso. Filho, você tem que estar atento, porque os seus filhos hoje são espertos. Eles sabem mudar palavras, eles têm uma argumentação, eles sabem o que querem. O filho não é bobo. Conforme o que ele vai pedir, ele sabe direitinho se ele vai no pai ou se ele vai na mãe. Porque ele sabe qual dos dois iria dizer não. Então, dentro da sua casa, é preciso ter este olhar. Será que o meu filho sabe o limite dele? Será que na minha cabeça os desejos dos meus filhos são direitos e eu tenho que satisfazer todos? Atualmente, há uma percepção de que ser amigo dos filhos implica uma camaradagem excessiva. Os pais estão fazendo de tudo para serem simpáticos aos filhos. E é bom que o papai e a mamãe acorde, enquanto há tempo, que você que é pai e mãe, você não tem que ser simpático aos teus filhos.
Vocês têm que ser educadores. Educadores. E educação envolve sim e não. Muitas famílias vivem o que Cortella chama de assembleísmo. O que é isso? O pai e a mãe não decidem nada. Vamos fazer uma assembleia aqui em casa. Vamos votar. O que você quer? Vamos ver qual é que vai ganhar o voto. Há muitas coisas que o pai e a mãe precisam definir dentro da sua casa porque você é pai e mãe. E porque você é pai e mãe, os seus filhos andam na sua cartilha. Eu e o meu irmão, até hoje, e olha que nós já somos maiores de idade há quantos anos? Nós respeitamos os nossos pais, andamos na cartilha dos nossos pais, porque eles não são autoritários. Mas até hoje, meu pai e a minha mãe têm autoridade. Então, muitas vezes, esse assembleísmo, vamos fazer uma votação, isso mais estraga do que ajuda. Essa diluição das energias relacionadas à disciplina, à autoridade, à organização, levam a um colapso da família. A família, ela perde totalmente a sua estrutura. A disciplina é necessária para que a vida não fique solta. Para que o rio ande dentro dos seus limites, eu preciso ordenar as coisas. Vamos dar um exemplo? Na sua casa, o vaso sanitário tem utilidade? E como? Então coloque esse vaso no meio da sala. Não, ele tem um lugar. O prato de comida, vá para o banheiro, jantar dentro do banheiro. Está vendo que tudo é bom, mas precisa de uma ordem. E quem coloca a ordem é pai e mãe. A criança e o adolescente, eles precisam lidar com limites. Hoje, nós vemos muitas crianças e adolescentes cheios de mania, birrentos, uma meninada chata, nem pai e mãe está aguentando, porque faltou esse limite. É até aqui, é assim. E Cortella faz uma definição com grande maestria. Ele diz a diferença entre fronteira e barreira. Fronteira é até onde você pode ir. Barreira é aquilo que impede o meu avanço. Então os pais não podem colocar barreira nos filhos, mas podem ensinar para eles o valor de uma fronteira, de um limite. E finalizo a respeito daquilo que as crianças e adolescentes e jovens vivem em casa e levam para a escola. Você já foi à escola do seu filho, da sua filha, e perguntou aos professores como ele se comporta em sala de aula? Eu tenho muitos amigos e amigas que são professores. E eles me dizem: padre, a nossa preocupação inicial não é nem ensinar a matéria, é manter a disciplina. Primeira coisa, nós queremos que eles estejam ali para a finalidade do estudo. Se eu consigo uma sala disciplinada, já é muito. O ensino, está me entendendo? E um aluno problemático é um filho problemático. Olha o que está aqui. Se eles estão aprendendo ou não, passa a ser secundário, desde que o docente consiga manter minimamente a disciplina. Alunos indisciplinados, filhos indisciplinados de pais que não deram disciplina, não colocaram limite, não ensinaram
valores. E finalizando este segundo programa, existem duas possibilidades citadas em Henrique IV, obra de William Shakespeare. Ou afunda ou nada. Você que é pai e mãe, não aceite que você vai afundar com a sua família. Precisamos nadar contra a correnteza. Ensinar a seus filhos o valor do limite, o valor da educação, o valor do respeito, o valor do amor, o valor do colo. A geração que nós temos aí não é uma geração espontânea, não é um fenômeno espontâneo. É uma geração carente de uma educação que provém do pai e da mãe, ou não se encontrará em lugar algum. Se os pais não agarrarem a sua vocação de educadores, dificilmente as nossas famílias poderão nadar, pois elas irão afundar. Nós não podemos mudar as famílias do mundo, mas podemos mudar a nossa família. Faça a diferença dentro da sua casa e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Finalizando, repito, quem sou eu para ensinar você a educar os seus filhos? Esta série de programas, Família, Urgências e Turbulências, quer propor reflexões para que você, pai, para que você, mãe, tenha recursos e pensamento aprofundado para que vocês tomem dentro da sua casa as melhores atitudes para que a sua família cresça em sabedoria, em graça e em convivência. Refletindo o martírio de São João Batista. Quem é São João Batista? Só para a gente lembrar, ele é filho de Isabel, que é prima de Nossa Senhora, filho de Isabel e Zacarias. Isabel não podia ter neném, mas Deus concebeu o dom da maternidade para que ela concebesse o último dos profetas. Por que o último dos profetas? Porque só João Batista faz a ligação do Antigo com o Novo Testamento. É João Batista que vê Jesus no alto do monte e ele vai dizer a célebre frase: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Foi João Batista que batizou Jesus, por isso que fala Batista. Quando ele batiza Jesus, sobre ele vem a plenitude do Espírito Santo e Deus diz: este é o meu filho amado, escutai-o. Antes disso, era João Batista que estava no deserto e que gritava: convertei-vos, preparai o caminho do Senhor, o Senhor está próximo de vós. Então ele era o precursor, ele foi o último dos profetas, porque depois dele já veio Jesus. João era um homem de Deus, que fazia a vontade de Deus. E João fez uma escolha, que tudo na vida é questão de escolha. Se você conhece uma pessoa vitoriosa, se você conhece uma pessoa derrotada, não fique jogando confete na primeira e dando dó da segunda. Vejam as escolhas que foram feitas. As escolhas que nós fazemos é que fazem de nós quem nós somos. Eu faço as minhas escolhas e as minhas escolhas me fazem. Infelizmente nós temos muitas pessoas hoje em dia que acham que elas são vítimas do que está acontecendo. Mas eu não entendo o que está acontecendo com a minha vida. Eu não sei porque que nada para mim dá certo. Eu não sei que as coisas para mim são mais difíceis.
primeiro ela tem um problema de crença, né? A mente dela é altamente negativa, baixa autoestima total, e ela acredita que para ela nada vai bem. Mas o que muda a nossa vida não é vontade, o que muda a nossa vida é coragem e atitude. Há uma frase bem conhecida: não adianta ter vontade se você não tem coragem, atitude. Eu tenho vontade de ser feliz. Você está fazendo o quê para conquistar essa felicidade? Para construir a felicidade? Eu estou esperando. Eu tenho vontade de ter uma pessoa boa do meu lado. Você está fazendo o quê para isso? Você está indo aonde? Como que você se mostra? Eu queria, daqui a uns anos, ter um salário X. O meu sonho é ganhar tanto. O que você está fazendo hoje para chegar lá? Senão você parece aquela criança da catequese, não é? A criança chegou para a catequista e disse assim: ô tia, a catequista, o que é? Manda lá. Eu tenho um sonho. Que bom, sonhar é maravilhoso. Qual que é o seu sonho? Eu sonho em ganhar 25 mil por mês, igual meu pai. É um sonho bom. O seu pai ganha 25 mil por mês? Não é porque ele sonha também. O meu sonho é o sonho dele. O pai não tem, talvez o filho não terá, o neto talvez vai entrar na mesma. Meus irmãos, aprenda uma coisa: nós precisamos romper padrões de comportamento negativo que nos são passados inconscientemente pelos nossos pais, pelos nossos primeiros professores, pelas frases que nós ouvimos, os primeiros sentimentos. Aí a pessoa acha que ela é o que ela não é. Ela é um padrão, e você pode romper este padrão. Por quê? Repita alto: eu sempre tenho escolha. E isso é uma máxima de toda pessoa que tem sucesso na vida. E quando eu falo sucesso, não é fama. Sucesso é você ver alguém que deu certo na vida, é alguém que faz bem o que faz, e alguém que é reconhecido pelo que faz. Todos nós queremos isso. Então nós precisamos ter um padrão para chegar aí. E há pessoas que entrarão na sua vida para serem seus aliados, e há pessoas que entrarão na sua vida para serem aqueles que dificultam o caminho. Quem não leu, leia A Arte da Guerra. Tem gratuitamente no YouTube em áudio. É um livro fino, mas que vai te preparar grandiosamente para viver uma vida que vale a pena ser contada, para viver uma vida que atraia para você o que você quer. E olha que eu atendo gente, converso e viajo. As pessoas têm muita vontade. Eu tenho vontade disso, vontade. Aí eu fico vendo a vontade, passa um ano, não aconteceu nada. A pessoa hoje é idêntica ou pior a 10 anos atrás. E daqui a 10 anos, talvez ela tenha a mesma coisa ou menos do que ela tem hoje. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Temos que quebrar esses padrões. E o evangelho de hoje vai falar de um homem que não era ruim, era um homem bom, mas se envolveu com a pessoa errada. Herodes, que tinha no coração um desejo de fazer o certo, tinha lá também as suas loucuras, né? Mas a influência de alguém que nós amamos é muito forte na nossa vida. Por isso eu digo muito que é preciso nós possuirmos na nossa vida pessoas que possamos confiar de verdade. Mas a confiança se constrói a passos lentos. Ninguém confia em alguém da noite por dia. Se confia em alguém depois que se come com este alguém um saco de sal. É uma expressão portuguesa. E olhe quanto tempo demora na sua casa para vocês comerem um saco de sal. Quer dizer, é pouquinho todo dia. Dê tempo para as pessoas. Para quê? Para que elas conheçam você e para que você tenha tempo de conhecê-las. Na vida de Herodes entrou uma mulher
uma mulher muito perigosa, uma mulher vingativa, uma mulher que puxava Herodes para aquilo que ele tinha de pior. Você conhece pessoas que, quando olham para você, elas conseguem puxar de dentro de você o que você tem de melhor. Ou não conhece? Se não conhece, procure alguém assim urgente. Mas nós conhecemos também pessoas que puxam de dentro de nós o que nós temos de pior. Porque nós temos as duas coisas. Nós somos luzes e sombras. Nós somos qualidades e defeitos. Nós somos alegrias e tristezas, sucesso e derrota. Tem gente que puxa para um lado, tem gente que puxa para o outro. E vamos parar com essa blá 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 que o povo está aí, esse mimimi. Amigo se conhece é na tristeza. Eu provo que não é. Se quiser eu provo que não é. Na tristeza o ser humano se compadece. Veja as tragédias nos últimos 10 anos. Gente que talvez você nunca viu. A gente manda cobertor, manda água, manda dinheiro, fica com pena. Alguém que está assim mais doentinho, a gente compra um remédio, paga uma luz, leva uma cesta básica. Eu vejo isso muito. Então não precisa ser amigo para se compadecer da tristeza do outro. Alguém sempre faz se compadecer. O verdadeiro amigo se conhece é na hora do sucesso, que é quando você começa a crescer na vida, as suas amizades de verdade, elas ficam felizes com você e elas não despertam inveja de você. O que tem hoje? E quando você está lascado, você está cheio de amigos. A hora que você começa a se destacar, muitas pessoas se afastam. Muitas pessoas querem o que você faz, querem o que você tem, queriam ser você. Elas não sabem compartilhar da sua alegria, então não eram amigos, eram oportunistas. Porque Herodíades era uma mulher oportunista. O que é uma pessoa oportunista? Ela está na sua vida, mas ela está esperando o quê? Uma oportunidade. Aí você que tem que saber, oportunidade para quê? Pode ser uma oportunidade para aparecer no tijolo que você comprou. Pode ser uma oportunidade para dar um beijo com sua boca. Uma oportunidade para conseguir alguma coisa porque te conhece. Ou uma oportunidade para pegar o que é seu. Para catar seu namorado, para pegar o seu emprego, para puxar o seu tapete, para destruir o seu nome. Isto é uma pessoa oportunista. E toda pessoa oportunista, ela é paciente. Ela não tem pressa. Ela fica, esperando. Me contaram que tem uma cobra, que eu não sei o nome da cobra. Mas não estou querendo saber não. Estou correndo disso. Se você pisa na cobra, ela guarda o seu cheiro. E ela consegue ficar no mesmo lugar 7 anos esperando. Ela anda, come, mas volta. Credo, padre, tem cobra que fica 7 anos? Eu conheço gente que demorou 30 anos para se vingar. Esperou a pessoa estar lá no fim da vida para estar a cartada final. A cobra fica 7, tem gente que fica 30, 40 anos. Então cuidado com as pessoas que entram na sua vida. Herodíades, além de oportunista, resolveu piriguetar. Já tinha o marido dela, já era casado, só que o marido dela não era poderoso. Ela queria alguém poderoso. Aí ficou arrastando asa para Herodes. Herodes também, que aqui não era flor que se cheirasse, pegou Herodíades. Quem é Herodíades? Herodíades é esposa do irmão dele. Tá difícil, hein? Para confiar nem no irmão, meu irmão. Antes eu desconfiava dos de fora. Agora quem está roubando mulher dos outros é o próprio irmão. Tá danado, hein? E olha que isso aqui tem 2000 anos. Herodes pega a mulher do irmão. E Herodíades está toda feliz, né? Toda dengosa, toda cheia de graça. Mas ninguém falava nada. Por que não falava nada? Herodes manda matar.
Herodias não pode ser contrariada. Ela não gosta de ser contrariada. Herodíades só gosta de quem gosta do que ela gosta. Vou repetir. Herodíades só gosta de quem gosta daquilo que ela gosta. Tira Herodíades, você vai pôr aí uma meia dúzia. Tem gente que só está bem com você se você gostar do que ele gosta, fazer o que ele gosta, pensar, tem que ser idêntico. A pessoa não te ama, ela se ama em você. Ela não te respeita, ela quer respeito dela, mas em você. Herodíades era mais ou menos assim. Então ela tinha ódio de João Batista. Por quê? Porque João Batista falava. João Batista não tinha papa na língua. Falava: Herodes, você está errado. Você não pode ficar com essa mulher. Você está cometendo adultério. Essa mulher é casada. Essa mulher é esposa do seu irmão. E Herodias ficava possessa. Existem dois tipos de pessoas. Isso você tem na sua vida. Amigo, onde você trabalha, lá na faculdade, na sua escola. Existem dois tipos de pessoas quando você faz uma correção. Que a Bíblia fala muito sobre a correção fraterna. Quem ama, educa. Quem ama, corrige. Uma palavra mais bonita para nós. Quem ama, ajuda a pessoa a ser melhor. Se você ama alguém e você está vendo a pessoa ir para um caminho que vai cair no buraco, eu penso que quem ama vai alertar a pessoa. Se ela cair, eu avisei. Estou com você. Mas eu avisei. Ou não avisei? Avisou. O problema é quando não avisa. Aí cai e a pessoa vai dizer: você viu e não me falou. Você viu e não me avisou. Tem dois tipos de pessoas que circundam a nossa vida. Você vê a pessoa fazendo algo que não deveria fazer. Aí você diz: olha, isso que você está fazendo não está legal. Isso não vai terminar bem. Você não é assim. Eu te conheço. Por que você está fazendo isso? Eu posso te ajudar? Aí vem o primeiro tipo de pessoa. A pessoa humilde. A pessoa aprendiz. A pessoa que quer crescer e evoluir na vida. Ela vai dizer assim: eu vou pensar. Não concordo com o que você disse, não, mas eu vou pensar. E eu vou refletir muito, porque você é uma pessoa que me ama e você quer o meu bem. Vou pensar. E quantas vezes a gente pensa e chega a uma conclusão: não é que meu amigo tinha razão? Não é que esta pessoa me alertou a tempo, que todo mundo estava vendo e ninguém me falava, mas essa pessoa me falou, essa pessoa me ama, ela me alertou. Feliz de quem tem amigos assim. Que existe um outro tipo: você não pode falar nada. Se você falar que a pessoa está fazendo algo de errado, qual é, cara? Quem é você? Quem é você? Você não é meu amigo mais, você é chato. Vou te excluir do Instagram, vou tirar você do Facebook, vou te excluir do meu número, vou bloquear você. Tem gente que não pode ser contrariado. Tem gente que não consegue ouvir uma palavra assim: isso está errado. Esse tipo de pessoa é da turma da Herodíades. Herodíades estava errada. Ela sabia que estava errada, mas ninguém podia falar nada, senão ela tinha ódio. Ela tem ódio de quem fala que ela está errada. Só que ela não podia tocar em João, porque Herodes o protegia. Mulher safada. Ela falou assim: tá bom, eu tenho paciência, eu vou esperar, a oportunidade chega. Tem dois tipos de oportunidades que vão bater na sua porta várias vezes durante a sua vida. Várias vezes. Primeira oportunidade: oportunidades que mudam a sua vida. E quando aparecer uma oportunidade, pega. Oportunidade é igual cavalo selado. Se você não monta aqui, alguém vai montar lá. Apareceu uma vaga e você queria, se arrisca, vá. Apareceu um curso que você gostaria, se arrisca, vá. Surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio, arrisque, vá.
E se deu errado? Não tem problema. Você não vai ficar pensando, e se eu tivesse ido? É melhor fazer e errar do que não fazer. Porque as maiores invenções surgiram de erros. Leia a história dos grandes inventores da humanidade. Eles inventaram porque eles não tinham medo de errar. Faziam, erravam, refaziam, erravam, faziam de novo, erravam. Um dia, descobri. Aí na hora que descobre, mas ninguém viu o caminho. Quem tem medo de errar, tem medo de aprender. O melhor não é errar. Padre, é errar que se aprende, errando que se aprende. Não, é aprendendo com o erro que se aprende. Errar, todo mundo erra, mas muita gente não está aprendendo com o erro, porque está errando a mesma coisa de novo. Erra aqui, erra ali, erra aqui, está errando acolá e vai errar amanhã. Herodíades ficou esperando a outra oportunidade. Você tem uma oportunidade que muda a sua vida para melhor, e essa vai aparecer, viu? Olha para cá. Enquanto a oportunidade não apareceu, se prepare. Para quando a oportunidade aparecer, você pode pegá-la, meu irmão. Você fala, eu não tenho oportunidade. Você não tem preparo. Você não tem preparo. Porque a oportunidade, ela vai aparecer. Só que quando ela aparecer, você tem que conseguir ter a capacidade de pegar aquilo. Eu preciso de tal e tal pessoa. Não é para mim. Por que não é? Porque você não se preparou. Para quem está se preparando, quando a oportunidade chegar, você vai pegá-la. Você vai pegá-la. Estou chegando de Curitiba, sem dizer nomes. Conheci ontem uma dentista, jovem, bonita, satisfeita. Ainda não tem dinheiro para fazer o lugarzinho dela, mas está trabalhando com um dentista lá mais renomado. Ela me diz, padre, tu sabe como que eu estudei? Sei não, eu fui auxiliar de biblioteca, minha faculdade toda. O pessoal estava passeando, estava limpando o livro, cheio de carunhos, pó. Mas eu aproveitava que eu estava na biblioteca, a hora que eu tinha um tempinho, eu ia ler. Tanto que eu me destaquei na minha turma, um dos professores me chamou para trabalhar com ele. O que apareceu na vida dela? A oportunidade, porque aparece para todos nós, só que ela tinha algo que a turma toda não tinha. O que ela tinha? Preparo. Ele viu que ela tinha um quê a mais. Ela formou e já está trabalhando naquilo que ela quer ser. Oportunidade chega, enquanto ela não chega, não reclame, se prepare. Mas haverá uma outra oportunidade, que vai bater na sua vida várias vezes. Qual é essa? A oportunidade de fazer mal a alguém. São as duas que batem na nossa porta. Oportunidade para você realizar o seu sonho, e oportunidade para você fazer mal a alguém. Sempre aparece esta oportunidade, e tem gente que aproveita a oportunidade. Só que a pessoa esquece que tem dia de plantar e tem dia de... aí ela fica fazendo maldades, aí depois as maldades começam a voltar, ela fica chorando. Mas por que a minha vida está assim? Raniero Cantalamessa vai dizer, se você não gosta do que está colhendo, pense nas sementes que plantou e mude hoje, para que colha diferente no futuro. Simples assim. Herodíades falou assim, tá bom, eu vou ficar esperando, porque a oportunidade aparece, sempre aparece. E um dia apareceu. Era aniversário de Herodes, e toda pessoa oportunista, ela aprendeu com quem? Quem que é o maior oportunista? Acertou, o diabo. A Bíblia diz que ele tentou Jesus, Jesus o venceu lá no deserto, e o diabo o afastou. Mas o Evangelho diz o quê? Vencido a tentação, os anjos vieram servir Jesus. O diabo se afastou até o momento oportuno, porque ele é oportunista. Ele ficou esperando, e ele esperou 3 anos. Está igual a cobra, 3 anos, só tocaia. Quando é que o diabo volta? Lá no Getsemane, hora que Jesus está fraco, suando sangue, com medo da cruz, a tentação ali está. Não vale a pena, cai fora.
A humanidade não merece essa redenção. E Jesus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A tentação aí. Afasta de mim. Aí ele pensa, não, mas não faça a minha, mas então ele é oportunista. E as pessoas oportunistas esperam a oportunidade. Por isso que Jesus vai dizer: orai e vigiai para não cair em tentação. Tem gente que não ora e não vigia. Aí você fica dando oportunidade para as pessoas terem munição para utilizarem contra você. Pensa antes de falar. Pensa antes de agir. Olha para cá. Pensa 7 vezes antes de fazer algum comentário sobre aquela pessoa. Porque a hora que a bomba estourar, eles vão todos em você. Foi ele que falou. Não foi. A pessoa comentou, não, eu só comentei, mas quem rendeu foi ela. Você sabe como que o fofoqueiro chega, não sabe não? Agora vem cá. Você ficou sabendo que eles estão comentando da Patrícia? Não. Agora também? Não, a curiosa. Não, o que é? Falando da namorada dela. Tá com ela, mas tá pegando a prima. Tá igual a Herodes. Mas a Patrícia também não falou que se cheirou. Você é uma safada. Tá bom. O fofoqueiro usa, e assim que o fofoqueiro age, ele chega e puxa a sua língua. Só que ele que trouxe a fofoca, mas você rendeu o assunto. A hora que ele sair de você, ele vai para outra pessoa e vai dizer assim: nossa, não sabe o que a Patrícia me contou ali agora. Até que a bomba estoura, e quem é que vai para a cruz? Não é o fofoqueiro não, é o bobo que rendeu. Então cuidado antes de você fazer comentários. As pessoas vão pegar o que você falou, vai deturpar e usar contra você. Cuidado com postagens que você faz, conforme o local que você está, com quem você está. Tem coisa que não interessa a ninguém, é só você. Daí as pessoas vão colecionando isso para quê? Para criar esperar um momento oportuno para usar aquilo contra você. Vou abrir só um parênteses, que eu não sou muito de falar de política não, mas eu vou só dar uma dica para vocês prestarem atenção. Olha os debates quando o negócio começar a chegar perto, como que o povo de baixo nível, ao invés de ficar apresentando projeto de governo, eles vão ficar desenterrando defunto. Porque quando você era mais novo, você fez isso. Por quê? Porque lá atrás a pessoa fez algo, as pessoas vão lá buscar, e a pessoa criou oportunidade para agora ser metralhada. Não interessa, isso é porque é a cabeça do povo, né? Não interessa nada se o cara quer ser presidente, se a mulher quer ser, se divorciou, se teve 4 namorados, se já usou. Mas as pessoas vão lá para buscar isso, porque as pessoas gostam disso. São as oportunidades de metralhar as pessoas. Se fazem com eles, fazem também conosco. Então Herodíades falou: não, deixa, a oportunidade chega. E chegou, aniversário de Herodes. Ela falou assim: é hoje. Ela chamou e falou: vem cá, coloca do lado do trono de Herodes um tonel de vinho, e do que ele gosta, e não deixa a taça dele ficar vazia. Ele bebeu, você põe mais. Ele bebeu, você põe mais. Faça isso. A senhora quer o que com isso? Não te interessa, meu filho. Sua obrigação é me obedecer. Vai lá e sirva o rei com o melhor vinho. E assim foi. Ele estava muito animado, e ela do lado, toda bonita, né, olhando para ele. Você está bem, amor? Tô. Está gostando do vinho? Tô. Põe mais. Delícia, põe mais. Meu filho, depois da 7ª taça, Herodes estava chamando o urubu de meu louro. O cara estava já em outra. Herodíades viu, falou: já está preparado, o terreno está preparado. Uma mulherzinha complicada, não é? Ela veio e falou assim: minha filha, vem cá, põe essas suas coxas de fora, dá uma rebolada legal, você tem muita assim, sensualidade, chega ali perto de Herodes, faz uma dança para ele, fica passando a mão assim nos montes, não é? Põe a perninha para fora fazendo assim para ele. Já viu aquelas danças, não é assim que eles fazem? Fica assim, que é. Tá aquela balançada legal para Herodes, você vai ficar louco.
e o meu plano vai acontecer. Gente, olha a mulher louca. A mulher podia ter pego qualquer prostituta da Galileia. Não, ela pegou a filha. Quando ela pôs o negócio na cabeça, ninguém tira. A pessoa vingativa, você não imagina o que ela é capaz de fazer para destruir você. A pessoa que tem ódio no coração, ela faz o que o diabo duvida para destruir você. E Herodias estava com ódio. Ela falou: eu faço o que for, eu ponho até a minha filha para ser uma puta aqui, mas não tem problema, eu quero o que eu quero. Olha para você, a mãe expondo a filha. E a filha foi, dançou sensualmente, igual a prostituta, porque haviam as dançarinas do palácio, eram muito respeitadas. Mas quando tinha uma festa mais caliente, ele chamava aquelas prostitutas ali daquela região da Galiléia. Então, e no meio das meretrizes estava a filha de Herodíades, e que rebolou mais que todas. E a piriguete gostou, viu? Vai descendo, senta no colo do papai, essa coisa toda. Herodes falou assim: meu Deus, quem que é essa? Quem que é essa gostosa? Quem que é essa? Aí Herodias falou assim: não sei, majestade, não sei. Mas chame ela aqui, chama no papai. Aí ela chegou, ele ficou impressionado, falou: olha, a mãe, olha como só tem gente louco nisso aqui. Herodes é louco de pegar a mulher do irmão. A mulher do irmão é louca de largar o irmão para dormir com o outro. A mulher é louca para matar João Batista. João Batista é louco de gritar com a mulher que ela está despravada, que ele não tinha medo, falou mesmo. A mulher é louca de pôr a filha para dançar. E a filha é mais louca, ainda não sabia o que pedir. Herodes falou com ela: olha, está demais, assim você mata o papai. Pede o que você quiser que eu vou te dar, até a metade do meu reino. Ô meu filho, esse homem é louco. Mas o homem é maluco. Como que um rei oferece a metade do reino para uma dançarina? Quer dizer, o cara estava, ele não sabia nem o que estava falando. Vê se você vai oferecer: aí eu te dou a metade da minha empresa, eu te dou a metade da minha casa, te dou a metade do meu salário. Mas você dá uns tapas nessa mulher. Ele não, ofereceu a metade. A mulher, ela vai e sai. A mãe vai num canto e fala assim: mãe, é a oportunidade da minha vida, mãe. Eu posso ser rica. Não, nada de riqueza não. Eu posso pedir uma casa grande. Não, nada de casa não. Eu posso ter muitos empregados. Não, nem isso não. O que eu vou pedir então, mãe? Peça a cabeça de João numa bandeja. A menina: você está brincando? Eu vou perder a minha oportunidade? Olha aí, eu vou perder a minha oportunidade? Ela podia mudar a vida dela ali. Herodes, eu quero uma boa casa, eu quero uma boa quantia financeira, eu quero aprender a falar na língua da época, o grego, o hebraico, fluentemente, para que eu seja alguém da sociedade e tenha um bom marido. Ela podia mudar a vida dela, ela teve oportunidade de mudar a vida dela. Herodíades usou a oportunidade para quê? Para fazer o mal. Não, peça a cabeça. A menina deve ter perguntado: mãe, só me responde uma coisa. Respondo: o que a senhora vai fazer com essa cabeça? Não interessa, pede a cabeça. Não tem utilidade nenhuma, eu quero a cabeça. E ela pede a cabeça. Aqui eu quero dar um elogio a Herodes, pelo menos um. Herodes tem uma vantagem: ele honra a palavra. Hoje em dia as pessoas não honram a palavra mais. A pessoa sabe que não vai, e ela fala com você: não, pode ficar tranquilo, eu vou. Ela sabe que não vai. Não, amanhã eu vou na sua casa arrumar isso aí, pode me esperar, amanhã eu vou. Ela sabe que não vai. Não, eu vou te arrumar isso aí, pode ficar tranquilo, semana que vem eu faço. A pessoa sabe que não vai fazer, só que ela diz que vai. Aí a palavra não tem valor. Aí arrumaram um documento para assinar. A pessoa assina: não fui eu que assinei não, essa letra não é minha. Aí criaram autenticação. E tem gente que fala assim: não, eu vou abrir um processo. Alguém autenticou uma assinatura falsa, não sou eu também não. Se hoje a pessoa não tem palavra mais, não é? Não fui eu que realizei o casamento não. Mas entre os padres a gente conta uns casos meio escabrosos. Teve um padre comentando que ele realizou um casamento
há uns 3 anos atrás, na hora do casamento, o noivo, olhando para a noiva, com uma lagriminha assim, disse: eu te prometo ser fiel. E quem estava tirando o retrato do casamento era a amante do noivo. É dose, não é não? Não vamos julgar o rapaz. Olha o sofrimento da moça quando descobriu. E ele falou para ela: eu te amo. Beijou a aliança. Eu te prometo ser fiel. A palavra não tem valor para muita gente. Falou como não falou nada. Naquela época de Jesus, não. A palavra é a sua honra. Você não volta a palavra atrás. A palavra dada é a palavra cumprida. Por isso que quando termina a primeira leitura, palavra do Senhor. Termina a segunda leitura nas missas do final de semana, palavra do Senhor. O padre termina de ler o evangelho, palavra da salvação. Se para nós a palavra perdeu o valor, para Deus não perdeu. Deus honra a sua palavra. Então o rei não podia voltar atrás. Ele deu a palavra, pede a cabeça de João, entrega a cabeça para a filha entrega a cabeça para a mãe. A pergunta é: por que ela calou João? Ela ficou certa? Porque aquele que falava que ela estava no pecado foi morto, o pecado não existe mais. Quer dizer, ela, ao invés de procurar uma mudança de vida, ela calou aquela voz que a chamava a ser a melhor mulher que ela poderia ser. Na nossa vida, nós temos também pessoas que parecem com Herodíades. Se você não as agrada, se você não faz exatamente o que elas querem, elas vão procurar destruir você. Se você não fala o que elas querem ouvir, elas vão procurar destruir você. Se você aponta algo que elas podem ser melhor, elas vão procurar destruir você. Mas no meio dessa galera, existem os outros, que por causa da sua palavra, vão procurar ser uma pessoa melhor. Então, meus caros, o que é que nós podemos aprender com João Batista? A verdade, ela está acima dos próprios fatos. O importante não é o que se fala, o importante é como se fala. Falar não tem problema, mas recheia sua boca de mel. Uma gota de mel atrai mais que um barril de fel. Então não tem problema você exortar, corrigir, mostrar à pessoa novas possibilidades, mas banha a sua boca com mel. Tem um caso que fala que um rei, não é Herodes não, mas esse aí era colérico, chamou um sábio e falou com o sábio assim: sábio, o meu reino está entrando numa guerra, olhe para o futuro e diga-me, o que você está vendo? O sábio fez assim, ó: tragédia. O senhor não morrerá, mas todos os teus filhos serão mortos a fio de espada. O rei: você está louco, você não tem moral para chegar na minha frente e falar que os meus filhos serão mortos, eles são treinados. Prenda esse homem, pão e água, para ele aprender a desafiar a soberania do meu exército. Chama outro sábio. Veio outro sábio, só que o outro era sábio mesmo. Você escutou o que o outro falou, não escutou? Sim, majestade. Olhe para o futuro e diga-me, o que tu vês? Majestade, tu és mais abençoado do que toda a tua família. Tua coroa brilhará, teu trono reluzirá. E eu quero lhe dar agora uma palavra de bênção. Viverás mais do que todos os teus filhos. Agora sim, agora papai gostou. Dê para ele o peso em ouro. Aí alguém falou: mas que não entendi esse rei. Você falou exatamente o que o primeiro disse: os filhos vão morrer. Falou: o importante não é o que se diz, o importante é como que se diz. Nós precisamos aprender um pouco com este rei, ou melhor, com este sábio, a falar a verdade, mas a banhar a verdade com mel. Se você fala com a pessoa e ela nota que você a ama,
Você pode corrigi-la, ela vai sair mais seu amigo ainda. Ela vai sair te respeitando. Você vai ter honra para ela. E toda vez que ela precisar de um conselho, ela vai procurar você. Eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Por quê? Porque você não é Maria vai com as outras. Você não é folha de bananeira. Você tem uma palavra, você tem uma opinião, você tem visão. Você é preparado para isso. Só que você é caridoso. Você é misericordioso. Você não fala para ferir, você fala para ajudar. E a primeira leitura, e com ela nós finalizamos: como é que eu tenho no mundo de hoje a coragem de João para dizer a verdade às pessoas? A verdade de Deus, a verdade da palavra, a verdade da vida em si. As pessoas não querem aceitar, mas a própria natureza e a vida humana, ela tem verdades imutáveis. Ninguém pode mudá-las. São verdades postas pelo Criador no ato da criação. A primeira leitura vai dizer o seguinte, é Jeremias. Jeremias vai dizer assim: a palavra do Senhor foi a mim dirigida. Repita assim: Jeremias sou eu. E essa palavra é para mim. Eu não sei você, mas eu quero essa palavra para mim. Hoje, quando eu li de manhã, preparando lá para a missa da manhã, eu falei: opa, isso aqui eu quero. E a palavra acontece quando você acredita. Tudo é possível aquele que tem fé. Então você vai, quem quiser, é um versículo só, fácil. Jeremias 1:18. Fácil guardar. Qual que é o livro? Jeremias. Qual é o capítulo? Não tem como errar, é o primeiro. Qual é o versículo? É só você guardar a hora do ângelus. A hora que São Gabriel apareceu para Maria, 18 horas. Aí você vai guardar 18. O profeta, o capítulo. Por que eu estou repetindo isso? Eu tenho certeza que você vai querer esse versículo na sua carteira, na porta do seu quarto, ou na tela do celular. Porque quem é que não quer isso aqui na vida? Eu quero. Olha o que Deus diz para Jeremias, e hoje Ele diz para cada um de nós: hoje eu te transformarei numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo. Eles farão guerra contra ti, mas eles não vão vencer, porque eu estou contigo e sou eu quem te defenderei. Quem não quer essa palavra? Você tem um concurso, você tem um problema para resolver, você está doente, você está com medo, você está com depressão. Antes de sair de casa de manhã, ou antes de dormir hoje à noite, o Senhor vai me transformar numa cidade fortificada. Eu sou uma pessoa forte, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra todo mundo. Eles podem até fazer guerra contra mim, mas não vão vencer. O Senhor está comigo, Ele me defenderá. Ele me defenderá. É um mantra, né? O Senhor me transformará numa cidade forte, uma coluna de bronze, um muro. Ele me defenderá, Ele está comigo. Vai rezando isso, coloca na sua carteira. Não é um poema, não é um texto bonitinho, é palavra do Senhor. E acredite nessa palavra. O rei deu a palavra e não voltou atrás. Deus deu a sua palavra e não voltou atrás. Tanto que está escrito aqui: eu farei de você hoje. Não, eu farei de você há 2000 anos atrás. Não, a palavra de Deus, ela é para hoje. E se você se sente uma pessoa fraca, uma pessoa que está perdendo mais do que está ganhando. Conversei com uma senhora, fiquei muito triste. Ela falou comigo assim: tadinha, ela tem razão, mas não precisa ficar pensando assim. Ela pode ter uma outra visão. Ela falou: padre, eu não estou gostando de viver. Eu falei: por quê? O que está acontecendo? Quanto mais eu vivo, mais gente que eu amo eu perco. Eu já perdi a conta de quantas pessoas que eu amo eu já sepultei. Eu acho que está na hora deles me sepultarem também. Ela está sofrendo, ela está perdendo as amigas dela, está perdendo as irmãs dela. E ela vai conversar com os netos. O papo dos netos não é o papo dela mais. E ela falou assim: eu não sei com quem conversar, padre. Eu vou conversar com as pessoas que têm idade menor, eles não sabem nada que eu estou falando.
Quando eles vão me falar coisa, eu falo, meu Deus, estão falando o quê? Não estou entendendo nada. Que mundo que nós estamos? Aí vai falar, não, você tem que ter Instagram, tem que ter Face. Eu falo, não sei nada disso. Essa palavra pode ser para ela, para todos nós. É o Senhor quem nos faz. Por mais que nós percamos pessoas, ou que pessoas entrem na nossa vida, sem a força do alto, nós não seremos pessoas felizes de verdade. Na adoração do Santíssimo, eu quero voltar com esse texto. O Herodes já foi bem profetizado, né? Para a gente trabalhar mais aquilo que Deus tem para nós. Mas aqui fica a última lição para todos nós. Isso eu não posso ajudar você mais, que eu já estou ajudando aqui. Preste muita atenção para quem você abre a porta do seu coração. Cuidado para quem você está levando para dentro da sua casa. Cuidado para quem você está abrindo o livro da sua vida. Não é que você tem que desconfiar das pessoas. É porque as pessoas hoje, não todas, mas grande parte da sociedade sente muito solidão. E as pessoas são muito carentes. E a pessoa carente, meu filho, um sorriso, um beijo no rosto, uma pegada na mão, ai, eu nem quer. A pessoa carente é assim. Então nós temos que sarar a nossa carência em Deus, encher o nosso coração de Deus, para que quando pessoas maravilhosas vierem para a nossa vida, não é para elas me darem, porque eu não sou mendigo de amor, é para que nós partilhemos a felicidade que já temos. Amor se transforma numa paixão doentia e se mata por isso, porque você tem que me dar tudo que eu não tenho, e ai de você se não me dá, eu vou te matar, e se eu não te matar eu me mato. Amor não é isso, isso é mendigância. Amor é, eu não preciso de você para nada na minha vida, mas se você está na minha vida, simplesmente porque eu te amo, e eu escolhi necessitar de você. Eu não preciso de você, eu quero você. Diferente, não é não? Um amor necessidade, pode nem ser amor, mas uma necessidade que se transforma em amor na vontade livre, este vale a pena. Cuidado, se Herodes escolhesse melhor, o seu grande amigo João Batista estaria vivo, talvez até solto, mas ele se envolveu com alguém que o tornou pior, alguém que despertou nele o pior. Vamos fechar os nossos olhos um instante. Traga à sua memória 5 pessoas que despertam o seu melhor. 5 pessoas que fizeram de você uma pessoa melhor. Quem entrou na sua vida e que te melhorou como pessoa? Quem se preocupa verdadeiramente com você? Quem na sua vida faz o papel de João Batista, mostrando o caminho errado, mostrando pontos que você pode ser uma pessoa melhor, não concordando com tudo que você diz e faz? Quais são as pessoas que você quer na sua vida até o final da sua caminhada? Seus melhores amigos, suas melhores amigas, seus grandes amores, pessoas que fazem a diferença na sua vida, e você sabe, estas pessoas me amam verdadeiramente, e para estas eu tenho que gastar o meu tempo, porque elas não querem nada de mim, elas querem a mim.
elas não estão comigo e nem estão com você por aquilo que você pode oferecer, mas elas estão na sua vida por você, gratuitamente. Senhor, quantas e quantas vezes nós erramos como Herodes, permitindo que pessoas oportunistas, mentirosas, falsas, entrassem na nossa vida. Eu vos peço, Senhor, toque agora tantas e tantas pessoas aqui que têm o coração ferido por uma traição. E a traição dói. Jesus foi traído por Judas. E você? E eu? Quem já nos traiu? Pessoas foram traídas no emprego. Pessoas foram traídas na amizade. Pessoas foram traídas no namoro. Outras no casamento. Você foi traído por uma oferta falsa, uma promessa irreal, um sorriso dissimulado, um abraço hipócrita. Senhor, quantas e quantas pessoas aqui esta noite estão cansadas de solidão. Mesmo no meio de uma multidão, você se sente sozinho. Você não confia em tantas pessoas. E talvez você nem tenha um melhor amigo, uma melhor amiga. Senhor, que nós não troquemos as pessoas que nos amam verdadeiramente por aventuras, por onda, por colegas, mas que nós conservemos no nosso coração as pessoas que já nos provaram que nos amam verdadeiramente. Afasta da minha vida, Senhor, toda Herodíades, toda pessoa que deseja vingança, pessoa pessimista, pessoa falsa, mentirosa. E que nós, Senhor, nunca sejamos Herodíades na vida de alguém, induzindo a pessoa a fazer o mal, induzindo a pessoa a pagar com a mesma moeda, induzindo a pessoa a ser uma pessoa má. Quantos dizem: se a pessoa te traiu, trai também. Se a pessoa mentiu para você, minta também. Se a pessoa roubou de você, rouba, não tem problema não. Ladrão que rouba de ladrão tem perdão. Assim as pessoas dizem. Mas você não é uma pessoa assim, e você não quer ser uma pessoa assim. Nós somos da estirpe de João Batista. Nós somos seguidores de Jesus, e Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Senhor, faça de cada um de nós aqui esta noite, e de maneira especial as pessoas com depressão, as pessoas que sentem solidão, maus pensamentos, pensamento de suicídio, jovens inquietos, pensativos, despreparados, fracos, idosos abandonados, crianças perdidas, sobre todos nós.
que se cumpra a tua profecia. Eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. A palavra de Deus para a sua vida. E eu te pergunto, quem está fazendo guerra contra você? Quem fica falando mal de você? Quem fica querendo destruir o seu trabalho, manchar o seu nome, destruir a sua moral? Quem fica querendo roubar aquilo que você já conquistou? Quem tem inveja de você? Tome posse desta palavra. Estas pessoas farão guerra contra mim, mas não prevalecerão, porque Deus está comigo para me defender. Repita baixinho se você quiser. Estas pessoas farão guerra contra mim, mas não vão prevalecer, porque Deus está comigo e Ele vai me defender. Hoje, o Senhor me transforma numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo. Afasta de nós, Senhor, todo pensamento pequeno, todo medo, toda angústia. Afasta do nosso coração, Senhor, todo ódio, todo sentimento de vingança, de dar o troco, de fazer com que o outro sofra, porque ele me fez sofrer, ele merece isso. E o Senhor está pedindo perdão, para que Deus esteja contigo, para que Ele possa te fortalecer, para que Ele possa te defender. Você não pode ter ódio no coração, você não pode ter vingança no seu coração, você não pode querer pagar com a mesma moeda. Que percamos a nossa cabeça, mas que não abramos mão da verdade. Jesus é a verdade, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não esqueça quem você é. Não esqueça quem você vai sair daqui. Quando você se sentir uma pessoa fraca, indecisa, triste, sozinha, lembre-se de quem é você. Você é uma cidade fortificada, você é uma coluna de ferro, você é um muro de bronze, porque Deus assim te faz esta noite. Não perca a fé, nunca perca a esperança, jamais abandone o amor. Oportunidades irão bater na sua porta, se prepare. Oportunidades que mudarão a sua vida para sempre, receba-as. E as oportunidades em que você poderá fazer mal a alguém, que você poderá falar mal de alguém, que você poderá denegrir alguém, que isso nunca encontre força dentro
do seu coração. Que você seja a melhor pessoa que você pode ser, que você possa contar a melhor versão da sua história, porque por Jesus vale a pena até perder a cabeça, como João Batista. O que nós não podemos é trocar a verdade de Deus pela mentira do mundo. Que por intercessão de São João Batista nós cresçamos na fé, na esperança e no amor por Cristo nosso Senhor. Nós tomamos posse desta palavra e desta pregação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E quem tem certeza que vai aparecer na sua vida oportunidades que mudarão a sua vida para melhor, aplauda o Senhor. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro Motive Ação.
são mensagens, pregações, ensinamentos que nos propõem um caminhar diferente. Não adianta mudar o caminho se nós não nos mudamos. Não adianta mudar aquilo que está fora se nós não renovamos aquilo que está dentro de nós. E a mensagem de hoje é maravilhosa para todos, a começar de mim, o amor de Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, o amor está muito desgastado. Se ama hoje, se odeia amanhã, se promete fidelidade hoje, se trai amanhã, se promete um amor de verdade hoje, amanhã se mostra a mentira. E parece que este amor tão frágil do ser humano, muitos o jogam também para Deus. Não. O amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é transparente. O amor de Deus por cada um de nós é incondicional. E eu tenho certeza que Deus vai usar da minha boca para falar muita coisa boa hoje para você. Receba este texto como um presente de Deus, como uma pérola de Deus, como um diamante que Deus hoje oferece a cada um de nós. Espero que esta palavra motive a cada um de nós a agirmos de maneira diferente. Fique comigo, Deus tem uma palavra para você. Acredite, é possível. Permita-se ir além, pois quem pode sonhar também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. E onde está este texto maravilhoso do amor de Deus? Se encontra em Oséias, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. Eu poderia pegar qualquer texto bíblico, principalmente do Novo Testamento, as cartas de João, por exemplo, mas eu fiz questão de ir a Oséias, porque a imagem de Deus que ele nos passa é um Deus amor, é um Deus perto e é um Deus que cuida de nós como uma mãe. Se você já conhece o texto, você já sabe que é maravilhoso. Se você ainda não o conhece, receba este presente. Oséias 11, do 1 ao 4. Leia o texto. Israel era ainda criança e eu já o amava. E do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamei, mais se afastaram. Eu, entretanto, ensinava a Efraim a andar, tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles, como que tira da boca uma rédea, e dei-lhes alimento. Meu coração se revolve dentro de mim, e me comovo de dó e compaixão. Olha a imagem de Deus que Oséias nos passa. Eu tiro Israel e coloco o meu nome. Coloque o seu nome. Eu vou ler o texto como se Deus estivesse falando para mim, Padre Christian. E você coloque o seu nome.
Olha se não é um texto de encher o coração. Vou ler na linguagem de hoje. Christian, quando você era ainda criança, era ainda um menino, eu já te amava. E eu te chamei pelo nome. Você é meu filho. Eu te ensinei a andar. Eu te carreguei nos meus braços. Segurava-o como uma mãe leva a criança ao rosto. Me abaixei para te alimentar, para colocar alimento na tua boca. O meu coração se revolve dentro de mim. Eu tenho por você misericórdia e compaixão. Um texto como esse nos faz ter um olhar diferente para a vida. Estava passando um dia na porta de um bar e eu escutei, na hora que eu passei, um homem meio assim, já bêbado, e ele dizia assim: "Ah, eu sou um cachorro sarnento. Ah, eu sou um pobre diabo." Era uma autodefinição. Ele se via assim. Mas quando eu vou no capítulo 11 de Oséias, eu tenho uma visão de mim como Deus me vê. Isso falta a muitas pessoas. Pessoas mendigas de amor, pessoas que estão em relacionamentos doentes e não saem, pessoas que se deixam explorar, usar, descartar, porque você ainda não tem uma visão real de quem é você. Então, pegue esse texto e olhe quem é você para Deus e viva essa verdade. Quando você era ainda criança, quando você era um menininho, uma menininha, Deus já te amava. O amor de Deus por você não começou agora, não. Quando você era bem pequenininho, Deus já cuidava de você. Ele te chamava pelo nome. Ele te chamava de filho. Deus te ensinou a andar. Deus te carregou no seu colo. Ele te segurava com laços humanos, com laços de amor. Deus se abaixou para colocar alimento na tua boca. Você consegue visualizar um Deus poderoso como é o nosso Deus, Criador do céu e da terra, se abaixando como uma mamãe para colocar comida na tua boca? É um Deus que cuida de você. É um Deus que se preocupa com você. É um Deus que se ocupa da tua vida. Deus é para nós e nós precisamos ser para Ele. Nós escutamos muito na igreja: Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou por você, Jesus fez tudo para você. Tá bom, nós já ouvimos e sabemos disso. A minha pergunta é: se Jesus fez tudo por nós, o que nós estamos fazendo por Ele? Amor com amor se paga. Há muitas pessoas que só rezam para receber, só rezam para pedir, só rezam quanto precisam. Desculpe-me a franqueza, são pessoas interesseiras. São pessoas interesseiras. E o pior interesse que podemos ter é o interesse espiritual. Nós precisamos rezar não para pedir coisas. Claro, existe também a oração de petição. Mas a nossa oração deve ser uma resposta de amor a Deus.
Tudo aquilo que Deus fez por nós, Ele fez por amor. Então, quando nós rezamos, quando nós entramos para o nosso quarto e fechamos a porta, e ali em segredo, Deus nos escuta. Você sabe que quando você entra para o seu quarto, você fecha a porta e você ora, Deus está ouvindo você. Quando você vai à igreja, dobra o seu joelho, participa da celebração da Santa Missa, faz um momento de adoração na capelinha do Santíssimo. Você sabe que este Deus amor, Ele está ali com você. Ele escuta você. Eu imagino que meus pais ficariam profundamente contrariados se eu fosse um filho ausente, um filho rebelde, um filho distante e só os procurasse quando eu tivesse alguma carência, alguma necessidade, passando por algum problema. Deus, Ele sente isso de muitas pessoas. As pessoas não o amam, as pessoas o procuram porque precisam. E tantas não recebem. Porque Deus não olha a necessidade, Deus vai olhar o amor. E o amor de Deus derramado é sempre graça. Então este texto de Oséias, ele me dá uma noção de como Deus me ama e ele coloca uma interrogação no final de texto. E aí? E aí, José? E daqui para frente? Certa vez eu fui numa casa onde tinha um adolescente dando o maior trabalho, aqui em Divinópolis, não vou dizer aonde. Era um adolescente folgado, tinha tudo. Tinha casa, comida, roupa, isso, mas era rebelde, era grosseiro com os pais. Claro, eu penso que o pai e a mãe dele me chamaram lá para dar uma correção no moleque, para colocar o sujeito no lugar. Não fiz nada disso. Levei para o quarto, fechei a porta e comecei a contar para ele a história dele. O casamento dos pais, onde a mamãe dele se engravidou dele, os 9 meses de gestação, ela que se sentiu mal, teve um pequeno sangramento, a alegria do parto, o quarto, o bercinho dele, o nome dele na parede, as fotos, ensinando ele a andar, acordando de madrugada para dele de mamar. Toda vez que ele estava sujo, a mamãe trocava, dava banho. Eu fui contando a merendeira para a escola e à medida que eu fui falando de tudo isso, aquele rapaz colocou a mão no rosto e começou a chorar. E no meio da minha explanação ele disse: padre, pode parar, pode parar. Eu achei que ele ia... Por quê, filho? Porque agora eu entendo que eu estou agindo contrário a tudo aquilo que os meus pais fizeram por mim. Eu vou mudar. Amor com amor se paga. E os pais me disseram que daquela noite para frente, ele teve uma mudança que assustou a família inteira. Os avós falaram, né? Olha, o padre deve ter lavado a cara desse menino. E o pai, a mãe falou assim, ao contrário, ele apenas contou o que a gente ainda não tinha contado, a história dele. Se todos nós conhecêssemos profundamente a nossa história, nós seríamos gratos aos nossos pais. Como é difícil e exigente cuidar de um neném. Uma criança nos primeiros anos. E aqui para nós, para as mães, filho nunca cresce. É um cuidado que se perpetua a vida inteira. Se este jovem mudou ouvindo a sua história e começou a não ir aos pais apenas por interesse, mas por amor, eu estou contando para você agora o que Deus fez por você. O que Deus faz
para você todos os dias. Então nós precisamos mudar. Você precisa mudar. Parar de procurar a Deus por interesse e procurá-lo por amor. Porque agora você conhece a sua história. Você conhece a sua história. Quando você era criança, Deus já te amava. Ele te chamava pelo nome. Ele te chamava de filho. Deus te ensinou a andar. Deus te carregou nos braços. Deus te chamou e te envolveu de laços de amor. Ele se abaixou para colocar alimento na tua boca. O coração de Deus está cheio de amor e misericórdia por você. Este texto, gente, tem que estar grifado na sua Bíblia. Oséias, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. E quando você ler este texto, onde está Israel, onde está Efraim, coloque o seu nome. Eu tive na semana retrasada uma experiência maravilhosa com este texto na minha oração pessoal. Ali eu me senti amado por Deus, cuidado por Deus. E não me venha dizer que a minha história foi fácil. Quando eu lembro da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, quanta dificuldade, quanta tristeza. Mas lendo este texto, eu entendi uma coisa. Eu só cheguei aonde cheguei. E eu só sou quem sou porque lá atrás Deus me amou, Deus me chamou pelo nome, Deus me carregou nos seus braços. Tem uma tradução desse texto que diz: Deus me colocou no seu rosto, Ele me aqueceu no seu rosto, Ele se abaixou e colocou comida na minha boca. Este é o Christian. E eu tenho que viver não à sombra do que as pessoas dizem de mim, mas tomando posse do que Deus sabe a meu respeito. Quando você assimilar esse texto, você vai experimentar uma liberdade que a maioria das pessoas vão viver, vão morrer e jamais terão. Uma liberdade que vem de Deus. Um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que carrega, um Deus que envia, um Deus que abraça. Um Deus como a mamãe, que se abaixa para ficar da nossa altura, para nos alimentar na boca. E quero finalizar com a imagem que me veio quando eu li esse texto. Eu fechei os olhos na minha oração da noite. Sabe qual a imagem que me veio? Aqueles passarinhos feios, pelados no ninho, com a boquinha aberta, e a mamãe vindo, colocando alimento. Por mais que não sejamos, talvez, quem gostaríamos de ser, Deus continua nos alimentando com a sua graça, com a sua bênção, com a sua presença. E se você ainda não é quem você gostaria de ser, se prepare, a tua hora vai chegar também. Porque Deus continua nos carregando, porque para Deus a gente também não cresce. Nós somos eternas crianças grandes e que precisamos chamá-lo de Abá, papai. Que Deus abençoe você. Que você se sinta profundamente uma pessoa amada, querida e preciosa aos olhos do Pai. Se as pessoas não te valorizam, olhe para o céu. Ali está alguém que sempre acreditou e acreditará em você. E que Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este é o programa Motive Ação. É uma proposta de um caminho de autoconhecimento, espiritualidade.